Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Esse aqui é o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. As pessoas vêm até aqui para pegar um avião que vai levá-las até a cidade do Rio de Janeiro. Quanto tempo você demorou para chegar da Lapa até aqui o aeroporto? Da Lapa até aqui dá aproximadamente uns 15 quilômetros. Eu demorei hoje quase 1 hora. Foi o dia que eu mais levei tempo. E quanto tempo o senhor vai demorar para chegar no Rio de Janeiro? 45 minutos. Uma pessoa pode demorar mais tempo para ir de sua casa num bairro de São Paulo até o aeroporto de Congonhas do que para ir de São Paulo para o Rio de Janeiro. E isso pode acontecer por vários motivos: meios de transporte, vias de comunicação, trânsito. Agora, essa mesma pessoa, dentro de um avião que levanta voo, tem a sensação de que as coisas e as pessoas aqui embaixo vão ficando cada vez menos nítidas. É como se ele olhasse para vários mapas, cada um menos detalhado do que o outro. Na teleaula de hoje, você vai ter a mesma sensação, porque você vai aprender a pensar em escalas. Pensar em escalas é uma maneira de analisar o espaço geográfico. Através da noção de escala, você vai compreender como a geografia organiza a grande diversidade de paisagens da Terra para poder estudar e entender o mundo atual e planejar o futuro. Foi dada a partida. Prepare-se para se transportar no tempo e no espaço. E boa viagem! Para aprender história, nós dividimos a linha do tempo em diferentes períodos históricos. A história geral pode ser dividida em idades, como a antiga, medieval e moderna. A história do Brasil pode ser dividida em períodos, como a colônia, o império e a república. E a história geral e a do Brasil se relacionam entre si quando, por exemplo, a gente estuda o que o fim da República Velha no Brasil teve a ver com a Grande Depressão Mundial dos anos 20. Os diferentes tempos da história não podem ser confundidos. A mesma coisa acontece com os diferentes espaços da geografia. Nós vamos aprender a diferenciar e relacionar esses espaços através das escalas geográficas. Para entender melhor, pense um pouco no Nordeste brasileiro. Recife, Pernambuco. Cheguei ao Nordeste, gente. Aqui é tão Brasil como o Sul. No entanto, basta descer do ônibus na rodoviária e olhar em volta para ver que é uma região brasileira diferente das outras. Vocês já pensaram nisso? Vamos pensar um pouco. É fácil diferenciar o Nordeste das outras regiões brasileiras por várias características. No entanto, o Nordeste faz parte da economia nacional, que, por sua vez, faz parte do sistema internacional de trocas que forma um mercado mundial. É isso. Região, nação e mundo são níveis de análise, ou escalas, que nós podemos definir no espaço geográfico. Assim como entender os períodos históricos é importante para entender a história, entender as escalas é fundamental para que a gente possa ter um raciocínio espacial na geografia. Não se trata de observar a mesma paisagem em escalas diferentes, como em uma viagem de avião. Não, trata-se de compreender que fenômenos diferentes são estudados em níveis de análise diferentes também. Pense numa casa. Ela tem limites. E dentro, cada família distribui a mobília de modo a organizar o espaço de acordo com as suas necessidades. As famílias estabelecem relações entre elas e entre os espaços privados, como as casas, ou os espaços públicos, como essa praça aqui em frente. As regras que vigoram dentro de casa não podem ser as mesmas que vigoram no bairro. O que eu quero dizer com isso? Que a vida em coletividade não é igual à vida familiar, porque as relações que se estabelecem entre as pessoas são diferentes, por mais que a vizinhança se dê bem. Agora, pense na posição do bairro dentro da cidade. Veja como a localização do bairro reflete uma certa distribuição
da renda e da riqueza na cidade. Este é um bairro de classe média. Eu tô falando isso porque, primeiro, é fácil a gente encontrar um telefone ou então um posto de saúde. Segundo, as ruas são bem calçadas. Terceiro, é bem servido de transporte coletivo. Para analisar este bairro, eu estou usando uma escala ou um nível de análise que é diferente do que eu costumo usar quando eu estou analisando o que acontece dentro de casa. Eu estou comparando este bairro com outros bairros da cidade. A questão das escalas também é importante para avaliar a velocidade com que as transformações ocorrem num espaço geográfico. Numa casa, não é necessário muito tempo ou esforço para modificar, por exemplo, a posição de uma mobília ou botar uma parede abaixo. Olha, Gil, eu estou começando a entender esse negócio de escala. Pensa uma coisa, para transformar uma casa, o tempo e o esforço são pequenos. Já num bairro, sempre você tem uma casa sendo construída ou uma rua sendo asfaltada, sendo que essas mudanças acontecem muito mais lentamente do que em casa. É claro, olha, o surgimento de um bairro numa cidade demora muito mais que a construção de uma casa ou o asfaltamento de uma rua. E assim vai indo. Pois é. Agora, pensa nas mudanças num município, num estado, no Brasil, na América Latina, no mundo. Com todos os avanços da ciência e da tecnologia, em cada um desses recortes do espaço geográfico, as mudanças ocorrem em velocidades diferentes. Agora eu gostaria de entender como o tempo e o espaço se entrelaçam, como foi falado no começo da teleaula. Reparando nas diferenças, dá para a gente entender o entrelaçamento entre espaço e tempo, na extensão e na duração dos processos naturais e sociais. Se você pegar o processo de distribuição da energia solar sobre a superfície da Terra, vai ver que esse processo afeta todo o planeta em todas as épocas que podemos imaginar na evolução da vida. Agora, pense num terremoto. O terremoto afeta uma área determinada durante um rápido momento. Por mais estragos que um terremoto faça, com o tempo seus efeitos são apagados. Portanto, a relação entre a extensão e a duração dos processos que moldam as paisagens existentes na superfície da Terra é fundamental. E é a geografia que se encarrega de compreender essa relação. Para entender a diversidade de combinações de fatos geográficos na superfície do globo, os grupos de objetos geográficos foram divididos por tamanho em 7 conjuntos ou então ordens de grandeza, que vão desde os que fazem os contornos da Terra até essa praça. A primeira ordem de grandeza é dos conjuntos geográficos com dezenas de milhares de quilômetros, os continentes, oceanos ou grupos de países. A segunda é a dos conjuntos com milhares de quilômetros, grandes países, cadeias de montanhas. A terceira engloba conjuntos de centenas de quilômetros, como os países menores. A quarta é a dos conjuntos com dezenas de quilômetros, cidades grandes. Nós podemos medir as dimensões dos conjuntos na quinta ordem em quilômetros. Cidades médias, fazendas. A sexta é a dos conjuntos que se medem em centenas de metros. Bairros, morros, sítios. E a sétima ordem contém inumeráveis conjuntos geográficos, medidos em metros. Não, peraí, Vicente, eu tô precisando de um tempo. Como é que eu vou saber se eu entendi esse negócio de ordem de grandeza? Ah, mas isso é simples, olha só. Ordens de grandeza. Primeira, dezenas de milhares de quilômetros. Segunda, milhares de quilômetros. Terceira, centenas de quilômetros. Quarta, dezenas de quilômetros. A quinta, quilômetro. Sexta, centenas de metros. E a sétima, metro. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou falando para você o nome de alguns conjuntos geográficos. E você tenta encaixar na ordem de grandeza correspondente. Tá legal, tá. Vamos lá? Vamos lá. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Primeira ordem de grandeza, claro. É isso aí. Floresta Amazônica. Deixa eu ver. Segunda ordem de grandeza. Serra do Mar. Terceira ordem de grandeza. São Paulo. Quarta ordem de grandeza. A represa de Sobradinho, na Bahia. Quinta ordem de grandeza. O bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Sexta ordem de grandeza. A praça onde a Laura está. Sétima ordem de grandeza. Esta praça
espaço está na 7ª ordem de grandeza. Um lugar, uma cidade pertencem a inúmeros conjuntos espaciais. E esses conjuntos são de tamanhos muito diferentes. Alguns lugares só podem ser representados em mapas de escala muito pequena, como os continentes. Já outros devem ser representados em mapas de grande escala, como as ruas de uma cidade. Quando combinamos as informações de lugares que conhecemos bem de perto com outros que só podemos observar lá de cima, estamos elaborando um raciocínio geográfico. Veja o Vale do Rio Nilo na África. Para compreender esta paisagem, vamos ter que considerar conjuntos espaciais de diferentes ordens de grandeza. A pergunta é: como é possível que no coração do deserto do Saara esse rio tenha tanta água? Durante milênios, os egípcios consideravam as cheias do Nilo em pleno verão, época das secas, uma dádiva dos deuses. Isso porque eles só conheciam a parte do vale onde viviam. Só no século XIX que o mistério foi desvendado. Exploradores descobriram que as águas do Nilo vêm de muito longe, milhares de quilômetros distantes do Egito. Esse mapa mostra vários conjuntos espaciais. O conjunto do Vale do Nilo, o conjunto tropical úmido, onde o Nilo nasce, e o conjunto de desertos que atravessa. Este mapa mostra um território muito menos extenso, mas dá para observar os detalhes com mais precisão. E neste mapa, dá até para distinguir a forma geométrica dos campos, os canais de irrigação e a cidade. Viu como a gente pode compreender a totalidade dos processos naturais e humanos que moldam as diferentes paisagens, combinando diversas escalas? Para isso, há a interseção de diferentes conjuntos geográficos de escalas geográficas distintas que se combinam como essa série de viadutos que se cruzam formando um todo. Como uma casa pertence a um bairro, que por sua vez está numa cidade e num município. Eu poderia isolar esta casa como um objeto geográfico, mas é importante a gente ter em mente a posição do bairro na cidade. Dessa forma, a gente pode entender melhor os problemas que nos afetam no dia a dia, como, por exemplo, a poluição do ar, ou então a carência de serviços básicos, ou então o tempo que a gente leva para ir de casa para o trabalho. Pensar em escalas faz a gente descobrir qual é a ordem territorial que está escondido atrás das diversas paisagens. Traduzindo, pensar em escalas faz a gente descobrir o que é particular, quer dizer, próprio de um lugar, e ao mesmo tempo o que tem em comum com o geral dos outros lugares, mesmo que eles estejam a milhares de quilômetros de distância. Tá certo? Certo. Mas agora, dá para dar uma revisada? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as escalas geográficas são níveis de análise do raciocínio espacial e que, através das escalas, podemos explicar de modo ordenado as relações entre sociedade e natureza. A diferenciação e a articulação das escalas geográficas, feitas ao mesmo tempo, podem nos dar uma ideia mais clara das transformações por que passa o mundo atual. Os diferentes níveis de análise espacial correspondem a ordens de grandeza dos conjuntos geográficos. Podemos ordenar esses conjuntos desde o mais geral até o mais particular. A interseção de diferentes conjuntos geográficos em distintas escalas geográficas é fundamental para compreender a totalidade dos processos naturais e humanos que moldam as diferentes paisagens da superfície da Terra. Você viu? Pensar em escalas hoje em dia é fundamental. Você se lembra da nossa primeira teleaula, quando a gente viu que a revolução científico-tecnológica está alterando constantemente as dimensões relativas de tempo e de espaço? Mas para você não ficar perdido, reforce tudo o que aprendeu hoje no seu livro de estudos. E até a próxima escala. Quer dizer, até a próxima teleaula.